Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no 32º Congresso Internacional de Medicina Ortomolecular, entrevistando alguns colegas, alguns amigos que estão aqui no congresso. Estou aqui com o Dr. José Ribas, médico que trabalha em Brasília, que virou aí, eu não sei, não estou puxando teu saco, mas acho que o maior nome da medicina do esporte no Brasil hoje é o Ribas. Trabalha muito forte no CrossFit, mas também em outras áreas, não só o CrossFit. Então, assim, separei uma pergunta bacana para fazer para você aqui, que é um questionamento recorrente dentro do meu consultório. As pessoas, elas têm dificuldade de entender quando o corpo chega no limite, né? Porque tem certos tipos de atividade física que, como por exemplo o CrossFit, leva a gente facilmente a uma estafe, né? E a gente chama isso de overtraining. Então, como que a pessoa pode entender, pode saber se ela está chegando nesse limite? Explica um pouquinho do que é o overtraining, né? Mais no teu linguajar técnico de um médico do esporte, e explica um pouquinho de como que a pessoa pode saber se ela está atingindo esse nível. Pode deixar. É um prazer estar mais uma vez com você aqui. E, bom, nessa prática clínica, o que a gente costuma realmente sempre avaliar os pacientes com sinais clínicos de overtraining vai mais pela parte realmente psicológica. Quando a gente chega realmente um paciente comigo, a gente pensa realmente em algumas possibilidades para poder realmente fazer esse diagnóstico de overtraining ou não, se ele é atleta. O que é interessante a gente mensurar é que não é só atleta que tem overtraining. Muitas vezes as pessoas mais normais possíveis que fazem só uma atividade física pode gerar sim um resultado de overtraining. Mas o que é o overtraining, na verdade? É quando o nosso corpo ele não passa a responder de maneira fisiológica, né? A gente passa a ter uma resposta realmente ruim dele, então nosso condicionamento físico ele cai. A parte psicológica também influencia e parece que o corpo não responde. Então é um mix que a gente vê realmente de fadiga corporal relacionado com um problema realmente cognitivo nessa parte realmente que vem do nível mental, né? A gente fica com um sintoma parecendo que está com a depressão e a gente passa a ter um repúdio em relação à parte da atividade física. E como que a gente faz hoje no consultório quando vem um paciente desse jeito? Primeira coisa, a gente tem que diagnosticar. O paciente ele tem às vezes alguns sinais clínicos, Samuel, mas nem sempre a gente consegue ver a coisa bonitinha. E o que eu utilizo hoje como ferramenta para uma avaliação dos estados clínicos de overtraining é um sintoma realmente sendo preenchido, um questionário que a Sociedade Francesa de Medicina Esportiva utiliza, e através desse questionário, com perguntas de sim ou não, a gente consegue avaliar realmente como está esse estado fisiológico. Se o paciente ele cansa mais rápido a atividade física, se ele perde o prazer para fazer a atividade física, se ele passa a não querer se comunicar com as pessoas no modo geral, se ele perde o apetite, uma série de perguntas realmente para a gente entender como está esse nível metabólico. E o que é interessante a gente ver hoje, na clínica a gente sempre pensa que as pessoas que mais têm overtraining, sinais clínicos de overtraining, é o atleta de alto rendimento. E o interessante é que quando a gente vai para a parte que é realmente fundamental, né, que a gente vai realmente conversar com o atleta, o importante é que quando a gente pega esses questionários e a gente coleta os dados, o que eu tenho evidenciado é que as pessoas mais iniciantes são as pessoas que mais evoluem para sinais clínicos de overtraining, porque ela busca um resultado mais rápido. Ela quer realmente passar o limite fisiológico do corpo. Então ela entra nesse estado de fadiga. Já o atleta profissional, ele pode entrar em overtraining? Sim, entra. Mas ele consegue respeitar e ter manobras para saber realmente o momento certo de parar. Obviamente que o overtraining ele depende muito da alimentação do paciente, do sono, repouso. Descanso realmente, né? Isso, exatamente. Mas a suplementação, o paciente que começa a fazer atividade física e entende que suplementar pode ser uma opção, isso eu acredito que dá uma empurradinha mais para frente, né? O paciente consegue levar o corpo dele a um limite um pouco maior antes de chegar no estado de overtraining. Correto, essa informação realmente é verdadeira, procede da mesma forma, porque o antioxidante ele entra no nosso mecanismo para poder corrigir um pouco do estresse oxidativo que é gerado pela atividade física. Quando você tem uma alimentação saudável, quando você tem o uso de substratos considerados saudáveis, a gente consegue realmente reverter ou evitar, né, essa questão desse sinal clínico.
Mas o que eu costumo falar no modo geral para todo paciente, tem que saber respeitar o corpo. A gente fala, até Deus descansou no 7º dia. Então, não é porque a gente quer ser ativo, a gente pensa realmente na vida ativa, que eu tenho que pôr meu corpo em movimento durante 7 vezes na semana. Você tem que respeitar. Às vezes algumas pessoas querem resultados rápidos, treinam 2, 3, 4 vezes ao dia. Ele não é um atleta de alta performance e ele pode ter complicações sim. O paciente, quando entra em overtraining, ele também pode, junto com isso, fazer uma fadiga da glândula adrenal, né? Você percebe muito isso na tua prática clínica, o paciente no estado de overtraining apresentar hormônios produzidos na adrenal muito baixos, como cortisol, como DHA, testosterona? Não só essa avaliação realmente hormonal, o que a gente percebe, além do cortisol, é a questão da testosterona. Quando você analisa realmente uma proporção para poder avaliar um paciente em overtraining, a gente tem que ter sempre uma relação testosterona e cortisol. Isso mostra realmente um resultado de um overtraining bem fidedigno, vamos dizer, e a gente consegue realmente entender como ele está fadigado. Precisa sim corrigir os marcadores inflamatórios, os marcadores hormonais, para ele voltar realmente ao equilíbrio. Mas o que eu percebo, o melhor remédio é parar. Se a pessoa consegue parar umas três vezes na semana, né, de maneira realmente preventiva, ou num final de semana, quando ele começa a perceber esses sinais, ele não evolui para um sinal clínico de overtraining, no qual o corpo dele vai fazer ele realmente parar. Aí ele vai ter que parar em torno de 1 semana ou 2 semanas, até o psicológico dele conseguir voltar à atividade física necessária. Pô, e quando o paciente chega num nível desses, é óbvio que é muito importante que ele procure um nutricionista, um médico, né? Combinação desses dois profissionais para nutrir de forma mais adequada essa célula, porque provavelmente ele vai conseguir sair mais rapidamente desse estado de fadiga, né? Bom, José, obrigado por estar participando aqui do nosso canal. A gente vai seguir o congresso aqui, trazendo mais convidados. Depois a gente faz mais um vídeo aí falando sobre esporte com você. Tá bom? Obrigado. Pode deixar. Obrigado.